14, determinação de número de amostras. Inicialmente vamos fazer uma diferenciação entre a amostragem probabilística e não probabilística. Na amostragem probabilística, nós temos condições, nós temos possibilidade de fazer uma inferência sobre o todo, ou seja, a partir de uma amostra fazer uma conclusão sobre a população. No caso da amostragem não probabilística, isso não é possível. Existem alguns sinônimos, número de amostras, intensidade amostral, quantidade de amostras ou quantidade mínima de amostras. É o que nós vamos fazer hoje. Para comparar duas médias pelo teste Z, precisamos que os dados sejam normalmente distribuídos e precisamos conhecer o desvio padrão populacional. Bem, para se determinar, então, nós vamos precisar do Z. Para determinar o número de amostras, nós vamos precisar do valor crítico de Z bilateral, daquela tabela da apostila que nós já vimos, o desvio padrão populacional e uma margem de erro, que seria a diferença entre as médias. Vamos ver isso daqui no exemplo das vacas que nós estamos usando para fomentar esses vídeos. Nós tínhamos 60 animais. Imaginando que esse seja um experimento piloto, determine quantas amostras seriam necessárias para testar se a produção de leite por dia difere entre os dois tratamentos em 2 litros. Então, veja, uma diferença de 2 litros, a um nível de probabilidade de 95%. Como não se sabe o desvio padrão populacional, uma maneira de se fazer isso é utilizar 1/4 da amplitude amostral, ou seja, como o maior valor observado foi 31 litros por dia e o menor foi 11, essa diferença é 20, que dividido por 4, obviamente, dá 5. Calculando, então, o número de amostras necessário para fazer uma amostragem probabilística, nós temos aqui o valor de Z tabelado, 1,96, a 95% de probabilidade, 5, que seria uma estimativa aqui do desvio padrão populacional, e 2 seria o erro que nós queríamos testar aqui. Nesse caso, para testar aqui numa diferença entre os tratamentos de 2 litros, por isso esse 2. Esse valor elevado ao quadrado dá 24,01. Vamos usar 25, por quê? Sempre você deve arredondar para cima, independente de quão próximo do valor abaixo seja. E tem que ser, obviamente, um número inteiro. Conclusão, são necessárias 25 vacas para fazer uma amostragem probabilística para verificar uma diferença de 2 litros de leite por dia, a 95% de probabilidade. Em alguns casos, nós não temos uma variável contínua ou uma variável discreta, nós temos uma proporção. Nesse caso de proporções, para determinar o número de amostras, nós vamos usar de novo o valor de Z tabelado ao quadrado, multiplicado pela proporção de sucesso, vezes a proporção de insucesso, dividido pelo erro ao quadrado. O que seria então isso? No mesmo exemplo das vacas, na nossa, determine quantas amostras seriam necessárias para testar se a proporção de mastite subclínica é igual a 70%. Com nível de certeza de 95%. Bem, precisamos saber então quando que o CCS indica uma proporção de mastite subclínica. Então, nós temos na literatura que o limite máximo legal para o CCS é de 400 mil células por ml para leite destinado ao consumo humano. Então, é isso que a gente tem. Desejamos testar uma diferença entre as proporções de 20%. Vamos lá. O valor de Z é 1,96, novamente. Vamos considerar aqui uma proporção de sucesso, ou seja, de encontrar mastite subclínica, de 70%, ou seja, 0,7. Obviamente que se a proporção de mastite é 70%, a de não mastite seria 0,3 ou 30%. Ainda dissemos que desejamos testar uma diferença entre proporções de 20%, portanto, 0,2 seria o erro entre as proporções. Isso daria 20,17, novamente arredondamos para 21. A conclusão é a mesma da anterior. Note que há uma diferença. Para a produção de leite, 25 animais são necessários.
para proporção de mastite subclínica, 21 são necessários. Isso pode acontecer dependendo do tipo de variável que você tem. Se nós utilizássemos uma outra situação, que é a comparação de médias pelo teste T, note que é muito parecido com o teste Z. O que muda é que aqui nós usamos o valor de T tabelado e o desvio padrão amostral. O resto é a mesma coisa. Nesse caso, vamos fazer exatamente a mesma situação do teste Z. O que muda é que o desvio padrão amostral nós temos, porque nós temos um teste piloto. Substituindo na fórmula, então, o T tabelado é 2, porque nós temos, então, um T para 95% de probabilidade, igual nós fizemos lá no teste Z para intervalo de confiança. Aqui nós vamos usar o 0,975, né, que é o 97,5, porque é a um lado da cauda. O valor de S, nesse caso, é 5,78, porque nós temos o desvio padrão amostral, e o erro é o mesmo. Nesse caso, 33,44, arredonda para 34 amostras. Perceba que passamos, então, de 25 para 34 amostras. Tá? Então, essa é uma diferença significativa. Até mais.